nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus queridos. Meus queridos, vamos ajudar alguém em oração? Às vezes as pessoas sofrem e precisam da gente em oração. Chegou um pedido aqui de uma pessoa chamada Heraldo Melega. Ele está com leucemia. Nós temos esse nosso amigo, o pastor Aquiles, que também está e foi curado, graças a Deus. Eu creio que Deus pode também tocar na vida do Heraldo. Levante sua mão para cá no ato de fé. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja nos reunimos e ligamos aqui na terra o que pode ser ligado no céu, segundo a tua palavra em Mateus. Nós ligamos a vida do Heraldo Melega, meu Pai, para que o Senhor toque no seu organismo, no seu corpo, e o Senhor possa queimar tudo aquilo que não vem do Senhor, que haja uma reação no seu organismo favorável, meu Pai, e que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ele seja tocado por Ti, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o Senhor. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Isaías 53. Você abre a sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53. Você sabe que às vezes eu perco aqui também, né? É antes de Jeremias. Enquanto você abre, deixa eu te dar alguns avisos importantes. De quinta-feira nós temos falado sobre ouça e sonhar. E se você não tem vindo, eu convido você a assistir as mensagens no YouTube, no canal da igreja. De sábado sempre tem uma reunião de manhã aqui das 7 às 10 para as 8, onde as pessoas jejuam e clamam com fé por você. Se você precisa estar sempre aberto, não é? E nós queremos que você não é nos ajudar, porque o reino de Deus é reino de Deus e nós participantes dele. Então evangelizar é uma atitude natural de quem é cristão. É uma atitude natural. Quando Jesus Cristo termina o seu ministério, ele nos dá uma ordem: ide por todo mundo e pregai a minha palavra. É isso que ele manda a gente fazer. Não ide por outro mundo, por todo mundo e o conquistai para vocês, mas conquiste para mim, evangelizem. E é algo estratégico. A gente confeccionou esses convites, muito bonito, o convite do dia do amigo. E dia 27 de outubro, que é o último domingo deste mês, tanto de manhã como à noite, nós vamos trazer os nossos amigos. Então o que a gente faz? Entra lá no seu Facebook e você então, com muita facilidade, você imprime a foto, imprime aqui do meu amigo Amaral, você imprime aqui a foto de alguém que está afastado da igreja, do Senhor Jesus, ou que você queira convidar para vir ouvir uma palavra do Senhor, e você entrega para ele. Eu vou entregar pelo menos uns 20, eu tenho colocado no meu coração. Entregue 1, 2, 3, 4. Pegue no final somente aquilo que você vai usar, por causa de não jogar fora uma coisa que custou alguma coisa. Mas faça isso. Se esforce, se empenhe. Pastor, eu não vou botar foto. Não bote, leve, dê. Faça o convite. Mas não custa nada. A gente faz tanto por tão pouca coisa. Não é verdade? Nos esforcemos nesse sentido. Amém, queridos? Você tem vergonha de fazer isso? Se tiver vergonha, não pode. Quem tem uma experiência verdadeira com o Senhor, não tem. Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá para Isaías 53. Vamos ler esse texto de Isaías, capítulo 53. Isaías é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento. Por que é conhecido como o Evangelho do Velho Testamento? Porque é o livro do Velho Testamento que mais fala sobre Jesus, sobre sua vinda. Ele foi escrito mais ou menos de 700 a 800 anos antes de Cristo nascer. Mas fala dele. E esse texto especificamente fala de como ele era visto. E está dentro do tema que nós estamos abordando este mês, que é a sua identidade em Cristo Jesus. Vamos ler aqui Isaías 53, verso de número 2 até o 5. Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é sofrer, padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, fala o nosso coração hoje, que a tua palavra venha direto, Pai. Eu peço agora por mim e pelos teus filhos que me ouvem, os teus filhos, para que a mente deles não esteja distante, mas esteja aqui, e a minha, por mim, para que eu possa ter revelação do Senhor, e tudo aquilo que eu estudei eu possa falar aos irmãos de forma profunda e abençoadora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada nós falamos sobre Gênesis 1, 26 e 27. E nós falamos que se você quer saber sobre alguma coisa, você tem que perguntar para quem criou aquilo, para quem fez aquilo. Essa pessoa com certeza vai colocar junto um manual do fabricante. Ele conhece aquilo nos detalhes. E se eu quero de fato saber qual é a minha identidade, eu preciso ir lá no Gênesis e saber como é que foi que Deus me fez, a forma que Ele me fez. Na semana passada nós falamos 3 palavras. Nós falamos que Deus nos fez a sua semelhança. Diga, semelhança. Semelhança é Selem ou Selem. Era alguém que representava um rei poderoso. Por exemplo, o faraó colocou um anel no dedo de José e deu a ele todos os poderes que ele tinha como faraó. Delegou a ele. A palavra de Deus diz que nós somos feitos à sua imagem, ou seja, somos na terra seus representantes, não com todo o poder que ele tem, mas com algo do poder dele dentro de nós. Também diz ali a Bíblia que nós somos feitos à sua semelhança. E a palavra semelhança, no seu original escrito, significa a essência, a natureza. Não só Deus nos fez como alguém que o representa e representa o seu poder, mas nos deu também a essência dentro de mim e dentro de você. A essência divina, a natureza divina estava lá. E Ele nos fez com um propósito. Hadash, que o homem governe sobre a terra. E governar é calcar, é pisar sobre, é subjugar, é ser aquele tipo de pessoa que não é engolido pela circunstância, mas que mesmo no meio da circunstância mantém seu coração firme. Mas o homem pecou. Adão e Eva pecou. E se existe uma coisa que eles perderam, foi a inocência. E eles passaram a conhecer o mal e foram danificados nesse sentido. De manhã nós falamos isto, que nós somos muito mais propensos a acreditar em algo ruim do que em algo bom. Se alguém diz que fez uma macumba ou joga uma praga em você, aquilo você fala, nossa, preciso fazer uma oração para quebrar isso. Mas se alguém joga uma bênção em você, você fala, vamos ver para ver se é verdade mesmo. Mas o que é mal parece que é mais bem recebido por cada um de nós, por causa da natureza caída do ser humano. Então o homem feito nessa potencialidade toda para ser parceiro de Deus aqui na terra, representando-o como um Selem, tendo sua natureza como um semelhante, e governando no sentido de governar tudo que fora criado na terra. Governar no sentido de não ser vítima ou subjugado, mas ser o que subjuga. Não pessoas, mas situações, circunstâncias ou problemas. É não ser engolido por essas coisas da vida, mas ter dentro de si essa capacidade. Deus, quando vê que o homem perde isto, faz um plano. Ele diz que um dia viria uma mulher
um homem, e nasceria do ventre de uma mulher, e ele pisaria a cabeça da serpente, e ele viria de novo agora, não mais para direcionar os homens, como eles foram por muitos anos, por leis escritas em pedra, mas ele escreveria a sua própria lei, onde? No seu coração, e o Espírito de Deus passaria a habitar o ser humano, aqueles que tivessem um encontro com Cristo, que crescem nele como Senhor e Salvador da sua vida. E a Bíblia diz que eles nasceriam de novo. Nicodemos teve dúvida, ele perguntou: como assim nascer de novo? Vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Então explicou a ele: não é bem assim, Nicodemos, você é nascido em carne, mas você vai nascer de novo espiritualmente, porque você havia morrido. Quando Jesus Cristo então vem para a terra, ele vem justamente para restaurar essa imagem perdida no Éden. Se você ler as cartas paulinas, você vai ver quantos versos existem: Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses e tantos outros mais, dizendo justamente que Cristo está sendo formado em nós, que Deus está sendo formado em nós pela ação do Espírito Santo. Gosto especificamente de um versículo que diz: aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele quer de novo que nós possamos ter a autoridade de um Selém, de um representante. Ele quer de novo que nós tenhamos a essência, a natureza de quem é a sua imagem. Ele quer de novo que nós possamos entender que com a graça de Deus, o poder de Deus que em nós habita, nós podemos, em nome de Jesus, exercer controle e domínio pelas nossas emoções ou por situações que cercam a nossa vida. Por que eu li esse texto de Isaías? Porque eu quero falar de Jesus hoje, e na semana que vem quero falar de mim e de você. Quero falar de Jesus no sentido de como a sua identidade, a sua missão era para ele muito clara, extremamente clara. Embora habitasse num corpo humano e vivesse somente na força humana, tinha também a natureza divina sem poder usá-la. Ele sentiu e sofreu tudo que nós sofremos, diz o livro de Hebreus, para que assim pudesse nos consolar e pudesse nos redimir. Não teve área que ele não foi tentado, não teve sofrimento que ele não sofreu. Então não tem algo que eu possa dizer: olha, isso não tem poder para resolver, porque ele passou por tudo para dizer: eu passei, vocês podem também passar por todas essas situações e por todas essas circunstâncias. Por que eu li esse texto? Porque o mundo o via dessa forma, as pessoas o enxergavam dessa forma. Se você tem sua Bíblia aberta, eles olhavam ele como raiz de uma terra seca, alguém sem vida, alguém sem viço. Eles o enxergavam como alguém que tinha uma aparência feia, ele não tinha nenhuma formosura. Eles o viam como alguém desagradável, desprezível. Diz que ele era desprezado, era o mais rejeitado de todos os homens. Diz aqui o texto de Isaías: homens de dores, sofrido, os homens escondiam o rosto dele. Não sei se você já fez isso. Às vezes a gente vê algumas imagens, a gente vira o rosto que não quer ver aquilo. Às vezes uma pessoa ferida, um doente, uma coisa assim. Às vezes você passa na rua, não quer ver um caído, vira o rosto. A Bíblia diz que eles viravam o rosto para Jesus. Era desprezado, sem valor algum, e dele ninguém fazia caso algum. Era assim que ele era visto. 800 anos antes do seu nascimento, assim é falado dele. No entanto, o que a gente percebe no Evangelho é que Jesus não se importa como as pessoas o veem. Ele se importa como Deus o vê. Ele se importa como é que Deus o enxerga. Nós somos muito complexos nesse sentido. Nós sempre vivemos a nossa vida muito mais pela opinião alheia do que pela ideia própria que temos, restaurada por Deus. Muitas vezes nós ficamos procurando no outro uma aprovação daquilo que queremos ou não fazer.
quando na verdade quem carrega dentro de si a imagem de Cristo, ou tem dentro de si essa restauração de Cristo, de forma alguma vai permitir-se ser direcionado na vida por seus traumas, por seus desafetos, por seus desencontros. Satanás é pródigo nisto, em levantar pessoas, situações e circunstâncias para nos amarrar em traumas, para nos amarrar em feridas que parecem ser infindáveis. Eles o viam assim, não só na profecia de Isaías, mas o viam assim também quando ele começou o seu ministério. Ele não era acreditado, ele foi muitas vezes perseguido para ser morto. As pessoas não criam nele, os seus irmãos não criam nele, só creram depois da sua ressurreição. Mas Jesus não se importava com a forma que os homens o enxergavam. Jesus se importava com a forma com que Deus o enxerga. Eu queria te perguntar algo. Eu queria que você pensasse só em você. Como você vive a sua vida? Como você se enxerga? Qual é a visão que você tem de si próprio? Suas atitudes são tomadas baseadas sempre em opiniões alheias, ou são tomadas naquilo que a palavra de Deus te orienta, te direciona? Você é aquele tipo de pessoa que crê no maldito, ou você é aquele tipo de pessoa que crê no bendito de Deus? Eu e você, naturalmente, muitas vezes buscamos aprovações, mas existe um que nos aprova, e a aprovação dele deveria ser suficiente. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Como eu disse de manhã, a gente aprende no seminário a preparar um sermão e não botar muitas passagens bíblicas, porque o povo se dispersa. Mas você não vai se dispersar, vai ficar aqui. Eu vou ler quantas forem necessárias, para que você saia daqui com a convicção de que o Espírito que habita em você está fazendo uma obra de restauração, de imagem, semelhança e poder, em nome de Jesus. Você já tem Jesus na sua vida? O Espírito Santo de Deus habita em você. Como João, você pode dizer: maior é aquele que mora em mim do que aquele que mora no mundo. Se você pode dizer isso, então eu queria te dizer que não há nada neste universo que pode te subjugar como pessoa, porque você é dito por Deus a coroa da sua criação. A coroa da sua criação. Lucas 4 fala do início do ministério de Jesus. Fala de quando ele começa o seu ministério. Eu quero que você deixe aberto, porque nós vamos ler Lucas 4 e depois eu vou voltar em um verso de Lucas 3. Lucas 4, palavra do Senhor aqui diz a seguinte palavra. Verso 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Presta atenção no texto. Então lhe deram o livro do profeta. Qual profeta? Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Preste atenção no verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente. E você está com a sua Bíblia aberta, o que está dito aí? E o que ele fez? Me ajudem a pregar. O que ele fez? Digam: sentou-se. Diga com vontade. Diga, sentou-se. Amo. Sentou-se. Tudo tem a sua importância. Tudo tem a sua importância. Ele sentou-se. Se um pastor pregou um sermão
e se sentou, o que você imaginaria? Que o sermão acabou. No entanto, aqui o sermão dele não acabou, porque disse: e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Verso 21, a gente termina aqui, preste atenção. Então passou Jesus a dizer-lhe, ou seja, da cadeira o seu sermão continuou. Passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eu vou falar uma coisa para você: tem que ser macho, tem que ser muito mulher para fazer isso. Porque Jesus é Jesus para nós, mas Jesus não era Jesus para eles. Era Jesus José, era Jesus Antônio, era Jesus nome comum. Jesus tinha ido para Cafarnaum, feito lá alguns milagres. Agora ele vai para a sua cidade, Nazaré, cidade pequena de poucas ruas. E ali as pessoas o veem, se você continua a leitura do texto, como o filho de José, o filho de Maria. Os seus irmãos não estão entre nós. Eles não conseguiam vê-lo como a imagem de Deus na terra. E Jesus então não pôde fazer ali nenhum milagre. Ele diz: um profeta não tem honra na sua casa. E não pôde ali fazer milagre algum. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque naquela época o templo romano havia sido destruído. O templo judeu havia sido destruído pelos romanos, para acabar com a cultura e com a fé deles, como era costume de todos os povos que dominavam outros povos, enfraquecer sua fé, enfraquecer sua cultura e assim matar a sua identidade para que os dominasse com mais facilidade. Se você mata a essência de uma pessoa, o que sobra é um corpo domesticável. Por isso, dessa forma é que todas as pessoas que conquistavam outros povos faziam. Matavam a sua cultura, matavam a sua fé, procuravam se fazer. Mas os judeus têm uma força maior. Eles construíram, diz Flávio Joséfos, um historiador da época, no mínimo ou por em torno de 435 sinagogas em toda a pequena nação de Israel. Sinagoga eram pequenos lugares como este, onde se reuniam pessoas para estudar a palavra, as profecias. E naquelas sinagogas, naquelas 435 sinagogas, aproximadamente, tinham 435 cadeiras, uma em cada uma que era vazia. Só para gravar dentro de você, diga: havia uma cadeira vazia. Por que eles deixavam aquela cadeira vazia? Você precisa ficar aqui. Sabe, muitas vezes Deus está plantando sementes. E muitas vezes a gente sente aqui o desprezo de muitas pessoas pela palavra. Não adianta ir à igreja e não deixar a palavra entrar. Fique aqui, fique conosco, fique comigo, fique junto aqui. Aquela cadeira vazia, ficava sentado do lado alguns rabinos, às vezes um sacerdote, e aquela cadeira ficava sempre vazia por uma única razão: eles não sabiam quando o Messias viria. Eles não sabiam quando o Messias viria. Então ficava vazia para que no dia em que ele viesse, a cadeira dele pudesse ser preenchida. É por isso que Jesus Cristo, ele fala da profecia. Ele diz que o Espírito de Deus está sobre ele e que uma restauração nova vai começar. E por isso é que ele interrompe o seu sermão e senta. Porque quando ele senta, ele termina o seu sermão. Ele disse: hoje se cumpriu essa profecia. Se eu e você compreendêssemos 10% disto, nós ficaríamos enlouquecidos. Se nisso crescemos, é preciso pedir que Deus nos revele. Jesus Cristo era visto na sua terra como alguém comum. Não foi em Cafarnaum que ele fez isso. Ele fez isso em Nazaré, onde sua identidade era simbolicamente somente humana. Mas ali ele disse: eu vim
como Deus restaurar em vocês o que de Deus morreu. Eu vim para restaurar a vida de vocês. Eu vim libertar o cativo. Eu vim salvar o perdido. Eu vim levantar o caído. Eu vim para abençoar. Isso é fala de alguém de Isaías 53, o mais rejeitado de todos os homens. Nenhuma beleza havia. Não. A sua essência não foi mudada pela opinião dos circunstantes. A sua essência era a essência divina que Ele queria que nascesse em cada um de nós. Hoje se cumpriu esta profecia. O que você acha, que aplaudiram Ele? Não. Você pode continuar lendo o texto em casa e vai ver que quiseram matá-lo, o levaram até o monte para de lá o jogar, porque era muito complicado. Como é que um ser humano comum tem a coragem de ler um texto que leu de Isaías, e agora ele se senta na cadeira, ele lê Isaías 61, e agora ele se senta na cadeira do Messias e diz: hoje se cumpriu essa escritura. Meus queridos, quando Ele nos envia, Ele diz assim: como o Pai me enviou. Quem conhece esse verso? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Todo fim de evangelho está lá. Isto: eu também vos envio. Ele diz: portanto, ide, curar enfermo, libertar cativos, pregai, abençoai. Se você lê a Bíblia, você sabe disso. Se não lê, comece a ler. Compre o Cid Moreira, como eu tenho falado, e bota no carro pelo menos, e vai escutando, que vai levantar muita coisa boa em você, em nome de Jesus. Jesus assume ali a sua identidade. Ele diz: não importa como vocês me veem, podem querer me matar, eu vim para dar vida, eu vim para trazer transformação. Jesus se via como Deus o via. Diga assim: eu quero me ver como Deus me vê. Eu queria que você fechasse os olhos e dissesse isso de novo. Me ver como Deus me vê. Como Deus me vê. Eu sei disso nas Escrituras. Eu sei disso vendo a vida de Jesus. Se eu ler, eu vou ver como é que Deus me vê. Se você ficou com a sua Bíblia aberta, Lucas 3, 22. Essa mesma passagem está em Mateus 3. Mas aqui em Lucas 3, verso de número 22. É o momento onde Jesus vai batizar-se para dar início ao seu ministério. Não vai ser fácil. Ele vai ter que enfrentar 40 dias de jejum e de confronto direto com quem? Com Satanás. E quando você tem um grande desafio na vida, é bom você saber quem você é. Quem você é em Deus. Quando você tem que enfrentar alguma situação muito complexa, muito difícil, você precisa saber do potencial e da graça que existe em você. Se você vai fazer uma viagem longa, numa estrada deserta, é preciso saber quanta gasolina tem no tanque. E eu queria dizer para você que o seu tanque é muito maior do que você pensa. Só que a imagem que nós temos ainda é de homens e mulheres caídos. No entanto, não é de Deus. Olha o que Deus faz publicamente. 3, verso de número 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. O que você diz para os seus filhos? Ou o que você diz para as pessoas que você ama? Vamos dizer assim,
que você tem uma filhinha, você diz para ela: filha, entre as meninas mais bonitas aqui do nosso condomínio, do nosso bairro, você está bem longe. Tem um monte mais bonita que você. Você fala isso para ela? Você não pode falar isso para ela. Você vai falar: você é o quê? Filha, você é uma? Para o seu garoto você fala o quê? Você é um príncipe. Se ele joga bola mal, o que você diz para ele? Filho, se você é um bom pai, você não fica xingando o garoto quando está jogando, mesmo que ele tenha errado todas. Quando ele sai, você diz: filho, você foi bem aqui, você foi bem lá. Um pai saudável faz isso. Ele planta sementes boas dentro dos seus filhos. Isso faz com que eles possam ser empoderados. A questão é que talvez sementes malignas foram plantadas na nossa vida no processo de nossa criação. Talvez até possam ter vindo por amor, querendo nos livrar de algum mal, mas falou alguma coisa que a gente acreditou que nos fez mal. Talvez nós fomos criados em circunstâncias difíceis, onde faltou uma mãe, onde faltou um pai, onde fomos criados com alguém que de alguma forma nos ensinou, ou pessoas que nos cercavam, jogando dentro de nós sementes ruins. Mas Deus vem para Jesus, quando Ele vai começar o seu ministério, enfrentar as dificuldades da vida, vai enfrentar Satanás e vai enfrentar oposições. Jesus encontrou oposição do dia que nasceu até o dia que morreu. Você entende isso ou não? Quando ele nasceu, o procuraram para matar. Por toda a vida foi assim. Por todo o seu ministério, embora ele curasse, transformasse, abençoasse, a perseguição era tremenda. A misericórdia era nenhuma. Eram de poucos. No seu último dia, quem comeu dos seus pães, quem viu os seus milagres, gritaram: crucifica-o, é malfeitor. Perseguido de quando nasceu até quando morreu, mas nunca perdeu a sua identidade. Ele sabia quem era e sabia o que veio fazer. Eu queria falar com você semana que vem sobre isso. Quem você é em Cristo e qual é a sua missão nessa terra, como você deve viver. Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Não importa como o mundo te vê, e nem mesmo como as pessoas te vê. A única coisa que importa é como Deus te vê. Para muitas pessoas, há algum tempo atrás, eu não era crente. Porque para esses cristãos que existem até hoje como igreja, que é possível, é a maior igreja do Brasil, evangélica, ter barba era de Satanás. Então aqui tem 1, 2, 3. Entendeu? Se eu me visse como eles me viam, eu jamais acreditaria que Deus tinha prazer na minha vida. Mas eu li as escrituras e eu vi que tinha um salmo que dizia que o óleo era derramado sobre a cabeça de quem? E descia pela sua barba. E não tinha prestou barba naquela época, então os homens tinham barba. Muitos tinham. O que eu quero dizer é que não importa como as religiões te vê, não importa como as pessoas te vê, não importa como eu te vejo, não importa como as pessoas querem te doutrinar. O que importa é a sua experiência com Deus. Se Deus falou contigo, se Deus comunicou a verdade ao teu coração, persiga isto, viva isto, lute por isto, mesmo que seja como Jesus, sozinho, contra os 12. Até entre os seus escolhidos, em alguns momentos, eles enfraqueceram. Mas ele tinha uma identidade fortalecida.
Ele enfrentava Satanás e qualquer um. E hoje eu quero que você tenha a sua identidade fortalecida em Deus. Você tem a imagem, você tem a semelhança, você tem o poder do governo, da autoridade de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Você precisa viver com isto, porque é isto que vai te levar à frente. Sabe, você vai ver mais à frente, se você ler, que Jesus vai para o deserto. E então Satanás tenta fazer com ele algo, tenta destruir a sua identidade. E diz: se tu és filho de Deus, pega essa pedra e faz virar pão. Pula e os anjos te pegam. Se tu és filho de Deus, prostra-se e me adora, e eu te dou o mundo para você, porque a mim me foi entregue. No entanto, Jesus conhece a sua identidade, cita as escrituras porque dela tira a sua identidade, embora a sua identidade já venha do céu, mas para nos ensinar que é nela que está. E ele não fraqueja, ele vai pelo caminho mais difícil, mas pelo caminho certo. O diabo tem tentado destruir a minha e a sua identidade, de pessoa poderosa, de pessoa que pode, em nome do Senhor Jesus Cristo, construir uma vida saudável, abençoada, que pode empreender com a graça e com o poder de Deus. Nem sempre precisamos esperar o céu abrir. Nós só precisamos agir na identidade que Deus formou em nós. Pisa o teu pé e segue adiante, porque o Senhor foi quem te chamou. Quantos me entendem? Estão perdidos? Estão me entendendo? Deixa eu te dizer uma coisa. O papel de Satanás é nos tornar ignorantes em relação à nossa identidade em Deus e nos prender em nossos fracassos, nos prender em nossos complexos, nos prender em nossas feridas. Eu vou repetir. O papel de Satanás é fazer o que os colonizadores da época de Jesus faziam: destruir a identidade do povo para dominá-los. O propósito de Satanás é destruir a sua identidade. E hoje você que teve encontro com Cristo é identificado como João 1,12. Mas a todos aqueles que nele creram, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Natureza divina. É isso que eu sou. Mas Satanás, ele quer nos marcar com feridas, com mágoas, com coisas da vida, para que eu me esqueça quem eu sou em Deus, e para que eu me prenda no que eu sou, nas minhas complexidades, feridas, nas minhas mágoas, nas minhas bobagens, nas minhas besteiras. Alguns dizem: eu sou feio. Falaram isso de Jesus. Falaram mais do que isso. Diz: ele não tinha formosura alguma. Talvez você diga: pastor, eu sou uma pessoa que eu fui rejeitada, me jogaram numa caçamba. Falaram que Jesus foi o mais rejeitado entre todos os homens. Talvez você diga: pastor, as pessoas não têm prazer em mim. Diz que nele não viam nenhum tipo de graça, nenhum tipo de prazer. Mas ele jamais se deixou ser levado por essas palavras. De fato foi assim que o povo do seu tempo, em que ele andou pela terra, o viu, como há 800 anos atrás o falara. Mas ele enfrentou a cruz e gerou em nós vida e salvação. Não deixe, não perca a sua identidade em Deus. Deixe Deus trabalhar em você, trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração. Você pode ter o nariz achatado, foi Deus quem fez. Se quiser fazer uma cirurgia, amém. Mas larga de ser besta. Cuidado. Quando você é preso num complexo, você não desenvolve. Há muitas pessoas que devem escrever bem, mas têm medo de escrever, porque o que vão pensar? Há pessoas que talvez pudessem cantar bem, mas têm medo de cantar, porque pensam o que as pessoas iriam pensar. Há pessoas que têm sonhos de começar um negócio, mas elas não começam porque elas têm medo de não dar certo, e elas têm medo de que... Entende ou não?
Se você vai aprender uma língua, por exemplo, você não pode ser uma pessoa muito tímida. Você precisa ter a coragem de falar, porque você vai falar ela errada muitas vezes. E algumas pessoas vão dar risada. Mas se você tiver uma identidade forte, firme, determinada, dizer não, isso é algo que pode entrar em mim, isso pode sair da minha boca, então pode ter certeza que você vai dominar aquela língua sem sotaque. Sim, verdade. Assim é com toda a vida. Com toda a vida. O meu papel é rejeitar esses complexos, como Cristo rejeitou, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele assume a sua missão diante de todos. Ele falou: agora os pobres serão evangelizados. E aqui ele está dizendo de pobres de espírito. Ele está falando de pessoas sem Deus. Ele está falando de pessoas que eram desprezadas por todos. Ele disse: agora eu vou libertar cativos, pessoas a quem Satanás prende, como o gadareno, como o menino doente que espumava. Ele diz: agora eu vou curar cegos, não somente na cegueira espiritual, mas visual, como Bartimeu e outros mais foram curados. Ele diz: agora eu vou dar liberdade aos oprimidos da alma. Eu vou liberá-los, porque vai nascer dentro deles uma fonte que jorra água viva, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje se cumpriu essa palavra. Como é que eu quero concluir essa palavra? Em João, nós temos 7 expressões de Jesus dizendo: eu sou. Por 7 vezes em situações específicas ele diz isto. A primeira vez que ele diz em João isso é em João 6,48, em que ele diz: eu sou o pão da vida. Mas ele não diz só isso. Ele diz: vocês conhecem do pão de Moisés, mas quem comeu o pão de Moisés morreu. Quem de mim comer por mim viverá. Quando ele diz isso, ele não está dizendo só que ele é o pão da vida. Ele está dizendo: escuta, a lei não salvava, mas o que eu trouxe agora não somente tenta educar ou gerar um comportamentozinho de lei, de mandamentos. Eu vim gerar coração novo. Eu sou o pão que alimenta, eu sou o pão que dá vida, eu sou o pão que te sustenta, eu sou o pão que gera vida em você. Como ele era visto? Como raiz de uma terra seca. Como ele se via? Gente, isso é lindo. Como ele se via? Eu sou o pão. E pão é símbolo de alimento. É o que nos mantém em pé, em o nome de Jesus. Ele enfrentou aquele pessoal, eles ficaram nervosos com ele, porque parecia que ele queria ser maior do que Moisés. Mas ele era e é maior do que Moisés. Ele sabia disso dentro dele. Ninguém mais sabia, só ele e o Pai. Mas isso bastava. O que você sabe de você, que Deus te revelou, basta. Ninguém mais precisa saber. Você não precisa de oportunidades para mostrar os dons que Deus te deu, isso ou aquilo. Basta você saber. Isso basta. O mundo todo pode estar contra você. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Não é a luz de um quartinho, não é a luz de uma cidade. Eu vim para trazer luz ao mundo. Eu vim para iluminar aqueles que vivem na escuridão. Eu vim para gerar percepções, para despertar a alma. Eu vim para dissipar as trevas. A palavra de Deus diz que aonde o Senhor Jesus Cristo chegava, as trevas espirituais eram dissipadas. Ele é a luz do mundo. E ele diz que nós somos também luz nesse mundo. Somos a candeia acesa. Em João 10,9, está cansado já não? Quem estiver cansado pode ir embora. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ele diz: eu sou a porta para Deus. João 10,9. Eu sou a porta para Deus.
Quem quiser chegar até Deus tem que passar por mim. Gente, a gente ouvir isso de Jesus agora é uma coisa, mas imagina naquele tempo alguém chegar e dizer: você quer ir até Deus? Tem que passar por mim. Você quer chegar até Deus? Tem que passar por mim. E ele estava dizendo a verdade. A questão é que as pessoas não acreditavam, porque eles esperavam um Messias poderoso, que viesse destruir o poder de Roma. Atos 2 nos explica isto. Quando ele fala sobre um poder que vai cair sobre eles, ele diz: mas quando será restaurado o reino de Israel? Ele não veio restaurar o reino de Israel, ele veio levantar o reino de Deus dentro de nós. Portanto, dizer eu sou a porta, ele está dizendo eu sou a única porta. Para se chegar até Deus tem que passar por mim. Você já passou por essa porta? Está na dúvida ainda se entra ou não? Ou já passou por essa porta? Já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já deixou ele nascer aí dentro? Ou está na dúvida se vai ser Buda ou Cristo? Se você passou por essa porta, em nome de Jesus Cristo, há um Espírito Santo divino trabalhando dentro de você. Não resista. Não se entregue às suas fragilidades. Não se deixe ser dominado pelos seus medos, fobias. Embora eles estejam ainda na nossa natureza caída e falem conosco, nós não devemos obedecê-los. Obedeça à voz do Senhor. Amém, queridos? Você sabe quem você é? Você, entre tantas coisas que a gente vai falar semana que vem, você é filho de Deus. João 10,14 ele diz: eu sou o bom pastor. E quando você diz isso para um judeu, você está dizendo: eu tenho 3 qualidades aqui de pastor. O pastor dava direção, porque as ovelhas não podem fazer o caminho sozinho, não sabem fazer o caminho sozinho. O pastor traz proteção, porque as ovelhas não sabem se defender, são presas fáceis. E o pastor levava elas aos pastos verdejantes, porque elas não comem qualquer comida. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Assumia a sua identidade. João 11, 25, ele vai mais fundo, vai mais forte. É quando Lázaro ressuscita e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá, e mesmo que morra, terá vida e vida eterna. Está escrito isso lá no cemitério da Conceição. Sei lá como é que chama aquele cemitério. Se eu morrer aqui, eu quero ser enterrado lá, tá? Nem naquele de jeito nenhum. Naquele eu gosto. Hein? Pode fazer festa, eu vou ficar feliz. Eu não sei se eu vou ficar feliz porque eu vou estar morto já, mas você entende o que é alguém chegar e dizer: eu sou a ressurreição e a vida? Mas ele estava dizendo a verdade. O problema é que eles o enxergavam pela ótica de Isaías 53. Ele enxergava pela ótica de Isaías 53. Mas ele veio gerar um outro reino em que despreza qualquer tipo de reino dessa terra. É por isso que ele diz: quando algum romano te pedir para caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. E se te baterem de um lado, vire também o outro. Só para explicar, esse tapa não era um tapa, pá, batia-se com a costa da mão de forma leve, para dizer: o poder romano é sobre vós. Por que ele manda fazer a segunda vez? Porque ele está querendo dizer o seguinte: entenda que ninguém pode subjugar a imagem de Deus que existe em você. Pode até ter um império que impera sobre vocês, mas o verdadeiro império que está sobre vocês é o reino do Filho do seu amor. É o que Paulo fala nesta revelação que teve. Ele nos transportou do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Ele veio trazer vida. Lá atrás diziam que ele era a
raiz de uma terra seca. Raiz de terra seca. Para eu, que sou lá da Bahia, que vi meus parentes plantar ano após ano e nada dá, porque a terra era seca, entendo. Talvez você não entende, mas se a terra for seca, não tem aonde a raiz ir buscar água, ela seca, ela morre. Só os pés de caruru e jurubeba é que ficavam, os cactos é que ficavam verdes, o resto tudo secava. Mas aqui ele vem e diz: eu não sou raiz de terra seca, eu sou aquele que traz vida, eu sou aquele que mata a morte, eu sou aquele que vos leva, não a vida transitória e passageira, mas eterna e para sempre. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. João 14:6. E por fim, João 15:5, ele diz: eu sou a videira e vós sois o quê? Quem chuta aí? Os ramos. Se vocês estiverem em mim e se eu estiver em vocês, vocês darão frutos. É claro essa palavra ou não? Eu sou a videira e vós os ramos. Diga: eu sou o ramo. Diga de novo: eu sou o ramo. Os frutos nascem no ramo. Você é um ramo ligado a Cristo, que é a videira, que é o tronco. E o desejo de Deus é que eu frutifique, é que eu me alimente de sua seiva, é que eu produza frutos segundo a minha espécie. E a minha espécie é a espécie de Deus. Imagem, semelhança e governo. Imagem, selling. Semelhança, demut. Governo, hadash. O que representa, o que tem a natureza, o que governa. Vocês são ramo. Portanto, se você está em Cristo, não pode nascer porcaria de você. Só vai nascer coisas boas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Quem sabe, quem é em Deus, quem já assumiu a sua identidade em Cristo, quem tem uma identidade definida: sou filho de Deus, sou guardado pelo Senhor, sou ungido pelo Pai, Ele habita em mim. Quem não depende de mandingas espirituais, quem não depende de questões extremamente isso ou aquilo, mas crê que é a habitação do eterno, este é invencível, porque reconhece em si a sua identidade, que é Deus nele, a esperança da glória. Se você está em Cristo, nova criatura é, uma nova criação. Eu gosto quando Lucas diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Esse eu sou também esteve no Êxodo, enviado para ir até Faraó, e com medo ele pergunta: mas eu digo para ele que quem me enviou? Quem foi que me enviou? Se eu vou falar com a maior autoridade do mundo, eu vou e eu digo que eu estou lá em nome de quem? E a resposta foi simples. Ele diz: diga que o eu sou te enviou. Deus é tudo. A Bíblia diz, através dos evangelhos, da palavra de Paulo aos Romanos, que toda a plenitude de tudo que existe está em Deus. Portanto, só Ele é de fato, e nós somos a partir dele na sua criação. É complicado ou vocês entendem o que eu estou dizendo? Se não entendeu, Deus vai te revelar à noite, quando você estiver dormindo, pensando em casa. Eu sou. Diga para ele que o eu sou te enviou.
Eu queria que hoje à noite você saísse daqui e pedisse para Deus, e orasse a Deus, e deixasse o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro da sua mente, dentro do seu coração, para restaurar a imagem completa de Deus. Mas eu queria dizer para você que você já tem isso em você e que depende da sua ação. Depende da sua ação. Deixe Ele trabalhar. Fique em pé, por favor.